A pesquisadora Lilian Tereza Buchengob, da Unesp de Rio Claro, fala sobre exercício físico e doença de Parkinson. Ela coordena o Laboratório de Estudos da Postura e Locomoção, que analisa o andar e o controle postural em pacientes com Parkinson e idosos sadios. Além disso, Gobi também estuda os benefícios do exercício físico para parkinsonianos, através do projeto ProPark, também coordenado por ela. O Ciência Sem Limites começa agora. Bem-vindas e bem-vindos. Está no ar o Ciência Sem Limites. E como vocês puderam ver na abertura do programa desta semana, o assunto é atividade física e doença de Parkinson. Sobre esse assunto, ao nosso lado está a professora e pesquisadora Lilian Gobi, do Departamento de Educação Física do Instituto de Biociências do campus de Rio Claro da Unesp. Professora, prazer em tê-la no Ciência Sem Limites. O prazer é todo meu de poder contar um pouquinho do que a gente faz por aqui. Antes da gente entrar no assunto específico, conta pra gente a sua trajetória acadêmica. Eu sou formada em Educação Física, não vou dizer há quanto tempo, mas já faz um longo tempo. E na minha trajetória eu fiz mestrado, depois fiz doutorado. No doutorado eu tive alguma experiência com os pacientes, não era a minha tese. Mas quando eu voltei para o Brasil, nós fizemos uma parceria com um neuropsiquiatra que tinha interesse em olhar para a doença. Aqui em Rio Claro. Isso, do Departamento de Educação. Nós fizemos uma parceria bastante forte, ela durou quase 15 anos que a gente já vem estudando a doença, né? Então, essa parceria fortaleceu o quanto o doutor sabia da doença e o quanto a gente sabia das limitações motoras dos pacientes. Quer dizer, então a senhora estuda atividade física relacionada à doença de Parkinson há mais de 20 anos? Isso, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, é. A gente começou estudando só o controle da postura em pé, e depois as dificuldades que os pacientes têm ao andar. E a maioria dos pacientes, a gente veio a constatar isso, não saem de casa pelas próprias dificuldades de andar. Perfeito. Então o que a gente queria era que eles começassem a voltar a ir na farmácia, no supermercado, visitar os filhos, sem que ficassem em casa esperando que as pessoas Quem está em casa viessem. pode estar perguntando, doença de Parkinson, quais são os primeiros sintomas, como é que é feito o diagnóstico? É relativamente complicado o diagnóstico do Parkinson, não é, professor? Isso, o diagnóstico é um processo lento. O médico tem que cumprir alguns critérios internacionais para confirmar a doença. Então ele faz algumas avaliações clínicas e introduz o remédio, né, o específico da doença. E observa nos primeiros 3 meses como é que aquele paciente reage àquele medicamento, porque esse é um critério. Se ele responde ao remédio Às vezes ou o não. remédio nem faz efeito. Exatamente, significa que ele não teria doença. E ele tem às vezes. Exatamente, então ele tem que colocar o remédio, esperar o remédio fazer efeito por 3 meses. Fez efeito, o indivíduo melhora aquela mesma avaliação clínica aqui do começo, aí ele começa a fazer outras investigações que não estão mais no critério internacional, mas são avaliações mais bioquímicas, sanguíneas, e tenta confirmar o diagnóstico. Para quem está nos vendo, vocês aqui não fazem diagnóstico, Não. É só a área médica. Isso, quem faz diagnóstico é médico. Quem vem participar do projeto já vem com o diagnóstico. Com o diagnóstico pronto. E aí, como é que vocês tiveram a ideia de montar determinados exercícios físicos para eles? Eles têm determinados sinais e sintomas que são, primeiramente, característicos do sistema motor. Então, ele tem uma postura inclinada para frente, que é característico da doença, e a gente, então, tem que trabalhar a musculatura posterior do tronco para que ele volte a ficar ereto. A gente tem problemas com ele andando, então... O principal dos problemas são movimentos em sequência.
Então, a automaticidade que a gente tem, por exemplo, para levantar de uma cadeira e atender o telefone, aquele movimento sai harmônico. No paciente, ele sai quebrado, porque ele tem dificuldade, né? De fazer o link entre ficar em pé, começar a andar e andar realmente. Agora, antes da gente conversar aqui, a senhora está me contando que o diagnóstico, a doença se manifesta até com 20 anos de antecedência? Isso, as teorias mais modernas estão mostrando que com 20 anos de antecedência, os pacientes têm 2 sintomas principais. Quais são? Constipação, então prisão de ventre, e perda de olfato. Então ele começa a perder a qualidade do sentido dos cheiros. E ele nem imagina que está com... Não, o problema é o seguinte, para a perda do olfato, ele vai no otorrino. E para a constipação, ele vai no gastro. E nem imagina que está com... E não conta para o outro o que está acontecendo. Então, esse é o primeiro sinal e sintoma 20 anos antes de ser confirmado o diagnóstico. E não tem uma idade específica, ele pode se manifestar com 20, com 30 anos, 40 anos de idade, não é só a pessoa com uma certa idade. Não, porque na real o diagnóstico confirmado vem 20 anos depois, quando ele vai ter 55, 60... E aí já tem até sequelas, tremores. Aí quando tem o diagnóstico, ele tem a rigidez, que é uma rigidez de roda dentada. Então não é uma rigidez nesse sentido, é uma rigidez de catraca, digamos assim. E tem o tremor. Então o tremor do Parkinson... E muitos nem tem tremor. Não, tem pacientes que não têm. Mas o tremor dele é um tremor de contar moeda, é mais ou menos isso aqui. Esse é o tremor dele. E é um tremor em repouso, quando a mão não está fazendo nada. Quando ele precisa usar o talher, por exemplo, ele tem uma chance de usar o talher sem o tremor, maior do que outros tipos de tremor. Só voltando, 10 anos antes da doença, ele tem depressão e desordens do sono. Aquela dúvida que a gente tinha, ele recebe o diagnóstico e daí fica deprimido por causa do diagnóstico, não é assim. Ele já tinha depressão. A desordem do sono é caracterizada por pernas inquietas. Então é um tipo de sono em que ele joga as pernas de um lado para o outro na cama o tempo todo. E nesse momento o parceiro sai da cama. Então essa é a hora que ele deveria ir ao neurologista, porque esse movimento de pernas noturno não é, vamos dizer, não tem outro médico para avaliar, não é ir no ortopedista que você vai conseguir esse diagnóstico. E daí contar essa história toda. E tem perda de sono, por exemplo? Passa a noite acordado e dorme durante o dia? Tem insônia e daí tem sonolência diurna, né? Passa fazendo vários cochilos durante o dia. Perfeito. Professor, nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco. Eu sei que a senhora não trabalha sozinha, a senhora tem uma equipe. Tenho. E hoje a gente está falando sobre um projeto de extensão realizado aqui pela professora Lília. E não tem como desvincular a pesquisa do projeto de extensão, porque o projeto de extensão só acontece porque teve a pesquisa. Exatamente. Para você contactar a pesquisadora, o e-mail dela está aparecendo aí na sua tela. É ltbgob@rc.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais sobre o campus de Rio Claro, www.rc.unesp.br. Você vai clicar em Instituto de Biociências, Departamento de Educação Física, você também contacta a professora Lília. Para você contactar a gente, o e-mail está aí na sua tela, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. E para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. É um instante só, a gente volta rapidinho. O Ciência Sem Limites está de volta. E como vocês podem ver, o assunto do programa desta semana, nós estamos falando sobre atividade física e doença de Parkinson. Sobre esse assunto, ao nosso lado está a professora e pesquisadora Lilian Gobi, do Instituto de Biociências do campus de Rio Claro, da Unesp. Professor, nós terminamos aquele bloco falando de uma série de diagnósticos, do projeto, das pesquisas. Essas imagens que nós estamos vendo
são os integrantes participando, né, num ambiente propício, que foi montado e estudado para eles. Então, vocês tiveram muita sorte de vir aqui hoje, porque nós estamos começando um projeto de atividade física novo para esses pacientes. Que é esse com o slackline? É esse com o slackline. E como que vocês descobriram ou tiveram a ideia de colocar o slackline para as pessoas participarem? Já existe um estudo internacional mostrando que o slackline traz efeito na instabilidade postural, então no controle do equilíbrio, que o remédio não faz efeito. Então esse é o primeiro ponto. Não adianta eu tomar remédio que eu vou continuar tendo problemas de equilíbrio. Então nós temos que fazer um tipo de atividade física que envolva o controle forte do equilíbrio. Então as imagens que vocês viram são de um grupo fazendo exercício convencional de equilíbrio e um grupo que a gente resolveu desafiá-lo além da conta. Então, nas imagens em que eles estão andando sobre o colchão, quem está controlando a maior parte do equilíbrio é a articulação do tornozelo, que ela tem vários movimentos. E o slackline obriga que você use articulações mais superiores. Então, quer dizer, joelho tanto a de e baixo quadril. quanto a de cima. Isso, mas não, você tem que bloquear, a articulação do tornozelo tem que ficar rígida. Porque se você mantém ela mole, a fita anda para um lado e para o outro. Então, o nosso objetivo nesse projeto é trabalhar num grupo exclusivamente a articulação do tornozelo, que são todas aquelas atividades nos colchões, e com outro grupo bloquear a atividade do tornozelo e obrigá-lo a usar outras partes do corpo, como você e eu fazemos quando estamos numa situação de desequilíbrio. Eu havia falado no bloco que a senhora não atua sozinha, né? A senhora tem os orientados, tem toda uma equipe. Tenho, somos em 22. Tá, mas não temos condição de mostrar os 22 aqui. Não. Mas a Ellen também trabalha especificamente num aspecto, né? A Ellen terminou a tese dela agora com atividades de ritmo. Vamos ver o que ela tem a dizer? Roda o VT da Ellen. Bom, eu estou desde 2007 com a professora Lilian, no ProPark, no Leplo. Durante o período da graduação, tive a oportunidade de ter iniciação científica financiada pela PIBIC com a Lilian. Em seguida, eu já entrei no mestrado e atualmente estou fazendo meu doutorado. O meu doutorado ele é diretamente com atividade física. Então, a gente está trabalhando e está tentando verificar os efeitos de um programa de atividades rítmicas e dança, tanto nos sintomas motores como os não motores dos pacientes. Especificamente dos sintomas motores, nós estamos observando quais são as mudanças ou os benefícios desse tipo de intervenção para o andar em 3 esferas. Então, o andar livre, então como os pacientes andam normalmente no dia a dia. O andar com tarefa dupla, então a gente tem uma atividade cognitiva, então durante o andar eles fazem essa atividade cognitiva, a gente verifica qual que é a resposta do andar quanto a isso. E com dica rítmica, então a gente coloca uma espécie de metrônomo com uma batida constante e a gente verifica se os pacientes conseguem andar seguindo esse ritmo. Mas o programa de intervenção teve duração de 6 meses, ele era realizado 3 vezes por semana, com 1 hora de duração por sessão. Especificamente quando eu fiz o meu projeto, quando eu estava dando a minha intervenção, a gente conseguia ver uma melhora muito global dos pacientes, especialmente com a dança, que foi com que eu trabalhei. A gente consegue trabalhar tanto a parte motora como a parte cognitiva ao mesmo tempo, então a gente conseguia ver bastante melhora quanto à memória, o andar, e eles relatam diretamente para a gente, diariamente, melhoras na qualidade de vida, nas atividades da vida diária e também diminuição do número de quedas, que é um fato nessa população que tem muitos problemas de marcha. Professora, parabéns pelo depoimento da Ellen, hein? Dedicada, né? Ela tem um bom histórico com a dança e conseguiu incluir o conhecimento que ela já tinha com a doença. E nós estamos tendo bons resultados. Parabéns. Professora, e como é que vocês conciliam a pesquisa com a extensão? Como é que gera? A extensão gera a pesquisa?
Nós não temos hospital universitário em Rio Claro e precisávamos que os pacientes viessem com regularidade. Nosso objetivo é tentar entender como o cérebro deles funciona na hora que eles precisam fazer movimentos e como as atividades mentais deles decaem mais rápido do que do processo normal de envelhecimento. Então, para ter os pacientes aqui, nós montamos o programa. E ele agora é mais famoso do que o laboratório. Parabéns, professor. Obrigada. Nós estamos chegando ao final deste segundo bloco. Nós vamos para um breve intervalo. E na sequência, nós vamos continuar falando um pouco mais sobre atividade física e doença de Parkinson. Um instante só, a gente volta já já. O Ciência Sem Limites está de volta. E você pode ver que o assunto do programa desta semana é atividade física e doença de Parkinson. Sobre esse assunto está a pesquisadora e professora Lilian Gobi, do Departamento de Educação Física do Instituto de Biociências do campus de Rio Claro, da Unesp. Professora, nós falamos das pesquisas, ouvimos alguns depoimentos, mas ainda não ouvimos o depoimento de integrantes do projeto. Vamos ver o que eles têm a dizer sobre os benefícios do projeto? Nós temos a dona Leia e o seu Marcos. Isso. Roda o VT. Eu descobri que tinha Parkinson em 2007. Eu comecei a fazer o projeto em 2008. Eu recebi que eu estou com o diagnóstico de Parkinson há 1 ano e 4 meses. Estive no médico e o médico fez uma consulta rápida em mim e chegou à conclusão que eu estava com Parkinson. Eu até discordei do médico. Falei, mas não é possível uma consulta assim tão rápida chegar à conclusão que eu estou com Parkinson. Ele falou, não, você está com Parkinson e eu vou encaminhar você para a Unesp. Eu vim meio a contragosto, meio achando que não tinha, até que eu comecei a fazer esse grupo aqui da ProPark, começamos a fazer esse trabalho todo aqui. E acompanhando as pessoas, eu comecei a observar as pessoas que estavam do meu lado. Umas tinham o que eu tinha, outras tinham em maior grau, outras tinham em menor grau. Então eu fiquei observando, falei, poxa, depois de 4 meses caiu a minha ficha. Falei, realmente eu tenho mal de Parkinson. Eu não tenho aquele tremor que muitas pessoas portadoras de Parkinson têm, mas eu não tenho equilíbrio. Eu tinha muita insegurança para andar dentro de casa, para cozinhar, para pôr a roupa na máquina, e agora não, eu faço com a maior tranquilidade. Eu não tinha forças para levantar, eu não tinha força para caminhar, eu começava a caminhar na rua, eu sentia dificuldade de andar, então eu achava que tinha um buraco na calçada. Eu já não queria caminhar por causa desse buraco na calçada. E comecei a fazer os exercícios, isso que é o importante, esses exercícios musculares, físicos, essa dinâmica de grupo que vocês tiveram a oportunidade de filmar aqui hoje. Então é muito bom que você vai, em primeiro lugar, conversando com as pessoas, se agrupando com as pessoas. E em segundo lugar, você vai fazendo um exercício físico. Eu chego em casa, me sinto muito melhor fazendo esses exercícios. Eu consigo caminhar hoje na rua, eu consigo levantar. Tem a minha esposa que está aí, ela me ajuda em alguma coisa. Mas de uma maneira geral, eu procuro fazer as coisas. A dificuldade quem tem Parkinson tem, você vai vestir uma camisa, é difícil, parece que é uma coisa complicada. Mas você tem que ir treinando, você tem que ir vestindo essa camisa para ir se adaptando e pouco a pouco você vai vendo que é possível. Todas as pessoas que são portadoras de Parkinson devem procurar esse programa, porque ele é excelente. Quanto a esse trabalho da ProPark aqui da Unesp, eu realmente não conhecia. Eu não tinha a mínima ideia do que era esse trabalho. Para mim, era um grupo que ia lá fazer exercício. Não é uma coisa bem melhor, uma coisa bem mais complexa, uma coisa que dá para fazer exercício e ao mesmo tempo sabendo o que é, lidando com a doença, trabalhando em cima da doença para poder melhorar. Professora, parabéns, hein? São depoimentos sinceros e a gente vê que a qualidade de vida dessas pessoas mudou da água para o vinho, né? Graças a Deus, significa que esse é um bom salário psicológico,
Não, e que as suas pesquisas e o seu projeto está colhendo frutos. Exatamente. O objetivo está sendo alcançado. Agora, a gente nota, professora, que existe e exige gastos, né, para isso. Como é que vocês mantêm esse projeto? Bom, nós temos muitos alunos voluntários, então a maioria das que você viu nas filmagens são alunos voluntários trabalhando com os pacientes. E que vai melhorar a qualidade profissional deles também. Lógico, ele está sendo formado e não existe nos cursos de graduação em Educação Física projetos de extensão especificamente nessa temática atividade física e doença de Parkinson. Então, eles saem muito mais bem formados do que os alunos que não têm essa oportunidade. Quer dizer, o fato de eles serem voluntários só contribui para eles mesmos? Para eles mesmos. E a Unesp, nesses anos, ajudou também vocês? A Unesp a gente vem nesse programa desde 2006, então a gente completou 10 anos ano passado e a Unesp vem nos ajudando com um recurso para material de consumo e algum recurso relacionado a bolsas. Agora, a senhora não tem só esse projeto aprovado pela FAPESP? Não, aprovado. Qual que é o outro projeto? Nós temos a FAPESP, eu chamo ela de Mãe FAPESP, porque ela nos ajuda muito. Então, as bolsas de mestrado e de doutorado, iniciação científica, estão todas relacionadas à FAPESP. Muito pouco do CNPq e da CAPES. E recentemente a senhora teve um projeto aprovado na área do córtex. Isso. Nós agora conseguimos comprar com esse projeto um equipamento que permite a gente ver quais áreas do cérebro... É esse equipamento que a gente está vendo nessas imagens. Isso. Quais áreas do cérebro estão ativadas quando a pessoa anda, quando ela faz curva... Perfeito. E quando ela está fazendo outra tarefa ao mesmo tempo. E a senhora tem uma aluna envolvida nisso? Tenho. É a Núbia? A Núbia. Roda o VT da Núbia. Bom, eu trabalho com a professora Lilian desde a minha época da graduação, então eu entrei no laboratório de estudos da postura e locomoção no meu segundo ano de graduação para fazer iniciação científica e participar do projeto de extensão que é o ProPark, como voluntária, né? Os alunos de graduação, eles participam muito dos projetos de extensão por experiência profissional, para a gente conhecer as outras possibilidades que a universidade tem além do ensino. E a partir do ProPark, eu comecei a frequentar o laboratório como aluna de pesquisa. Então eu fiz a minha iniciação científica com a professora Lilian e isso me encaminhou para o mestrado, que é o que eu faço hoje aqui na Unesp. O meu projeto de mestrado ele tem a ver com atividade cortical, então a gente tem o nosso principal objetivo hoje é entender como a atividade do cérebro ela se comporta durante a locomoção, durante a postura, em idosos e durante o processo de envelhecimento e também sobre os pacientes com doença de Parkinson. E nós temos informações de buscas de literaturas, de que outros estudos já vêm evidenciando que a atividade cortical ela é alterada durante o processo de envelhecimento e pela doença de Parkinson ser uma doença neurológica, os comprometimentos centrais da doença, eles ainda não são muito bem estabelecidos, então a gente não sabe muito bem o que acontece. Por isso o nosso foco de pesquisa é exatamente esse, entender o que está acontecendo dentro do cérebro do paciente e dentro dos cérebros das pessoas durante a locomoção e durante a postura. Os meus planos para o futuro é assim que terminar o mestrado, pensar em carreira acadêmica, então acho que a grande maioria dos alunos de pós-graduação, eles têm esses objetivos de pesquisar mais, de ir para o ensino, de ir para a pesquisa e principalmente de transferir o que a gente entende no laboratório para a prática. Então acho que esse é o meu objetivo de pesquisa, o meu objetivo de vida basicamente. Eu quero tirar o que eu encontrei no laboratório e ir para a prática e melhorar a vida dessas pessoas. Parabéns, hein, professora? Professora, a Núbia, né, falou sobre o projeto e quem está em casa deve estar perguntando o que vocês querem descobrir com esse projeto de pesquisa? Quer chegar onde? Nós queremos chegar a entender como é que o paciente consegue fazer tudo o que ele faz com um cérebro que está comprometido. Então, enquanto nós dominamos várias partes do movimento com estruturas que estão mais abaixo, eles têm que trabalhar tudo no córtex. Toda a área do córtex dele é muito solicitada para qualquer coisa.
Então, enquanto você anda e conversa comigo... Com naturalidade? Como estamos fazendo agora? Eles não conseguem fazer. Perfeito. Eles fazem, não é isso. Mas há uma sobrecarga de atividade, né? Isso, porque ele tem que passar por fora daquelas áreas que não funcionam direito. Obstáculos na estrada, né? Isso, e ele tem que desviar. Ele tem que desviar. É um projeto muito novo que não dá nem para mensurar resultados ainda início, não. Mas é um projeto a longo prazo, né? A longo prazo. Bom, nós estamos chegando ao final. Eu só tenho que dar os parabéns pela a sua atuação, seja no projeto de extensão, seja na área de pesquisa. A senhora é uma mulher abençoada. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada pela a TV Unesp por reconhecer o nosso trabalho e dar a oportunidade que a gente conte aquilo que a gente faz. Perfeitamente. Para você contactar a pesquisadora, o e-mail dela está aparecendo aí no seu vídeo, ltbgob@rc.unesp.br. Para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Esperamos por você. Até lá!